Duarte, Rádio Gaúcha. Uma vitória muito boa, uma boa atuação. E com algumas surpresas pra gente que acompanha o Grêmio há um bom tempo, né? Um time titular ou próximo disso desde o início, desde a primeira rodada, e com o lançamento de alguns meninos, Thiaguinho, Roger, que ainda não tinham estreado. Riquelme entrando no segundo tempo. Mas qual é a ideia para decorrer do campeonato? É dar sequência a esse time ou ir rodando o elenco para conhecer todo mundo? Vamos contextualizar o jogo. Nós temos 8 dias de treino, os jogadores trabalharam debaixo de fadiga, mas não deixámos de preparar o jogo. O jogo entra naquele contexto quando nós temos pré-temporada, temos no caminho da pré-temporada, apanhamos jogos amigáveis. Estes são a sério, mas não deixam de ter esse enquadramento. Portanto, os jogadores, não vamos preparar uma equipa para o primeiro jogo do Brasileirão a esta distância, é não dar oportunidade a todos os jogadores de mostrarem aquilo que podem fazer numa ideia ofensiva, numa ideia defensiva, com aquilo que são os pensamentos de transições e bola parada. Portanto, todos eles terão as suas hipóteses e é dentro desse quadro que nós jogamos hoje. Agora, dentro desse quadro observamos coisas muito boas, sim. Uma equipa que tem 623 passes num campo destes, em muito mau estado, e consegue ter um acerto de 93%, só uma equipa que tem trabalhado bem e muito bem é que consegue chegar aqui e ter essa performance. Portanto, muito bem, muitos ataques, muito ganho de bola e velocidade rápida para a baliza, a equipa sempre equilibrada. Tivemos uma ou duas falhas também que o adversário podia ter aproveitado essas falhas que tivemos, como é normal nos inícios da época, mas satisfeito com os jogadores. E é neste contexto que nós falamos do jogo. Luiz, Eduardo Picão do canal do Bagé. A gente sabe que é muito início de temporada ainda, mas hoje seu time foi muito bem. E eu queria saber, dentro do planejamento, numa escala de 0 a 10, o quanto o time já apresentou que você gostaria de uma ideia de jogo e quando você acha que o time vai apresentar 100% daquilo que você entende ser uma ideia de jogo? Porque é que as pré-temporadas têm 5, 6 semanas? Não é para o jogador adquirir a condição física ao fim de 5, 6 semanas em técnico-tática. É porque os jogadores entendem aquilo que são as ideias de um treinador em diferentes timings ao longo dessa pré-temporada. Há uns que assimilam tudo ao fim de 2 semanas, há outros ao fim de 3, há outros ao fim de 4 e há outros só ao fim de 5 e 6 e muitas vezes não chega. Não é, é uma questão de adaptação em função daquilo que tem sido a vida deles nas épocas anteriores. Portanto, a assimilação vai sempre ser muito aleatória. O grupo pode assimilar tudo muito rápido, como podemos ter um ou outro jogador a assimilar mais tarde. Neste momento, satisfeito com eles, claro que sim. E, aliás, eu sou um admirador sempre dos meus jogadores. Eu trabalho com eles todos os dias, eu vejo a forma digna como eles trabalham, honesta como eles trabalham e, portanto, eu irei sempre defendê-los porque eu sei como eles trabalham e sei que eles irão trabalhar sempre assim. É o caráter deles, é um caráter de coragem, é um caráter de ambição, de determinação. E foi isso que eles fizeram hoje aqui. Portanto, satisfeito com eles. A percentagem, não lhe consigo dizer, houve coisas muito boas. A nível ofensivo, quando ganhámos, aproveitámos bem aquilo que eram os espaços da equipa, que a equipa adversária nos deu. Tivemos um bloco sempre junto, a equipa andou muito junta para a frente e para trás, basculou bem, cobriu bem os corredores, defendemos bem a 3 de um lado, bem a 3 do outro, pressionámos bem a saída do adversário quando eles circulavam, mas eles optaram depois, em determinado momento, começaram a bater na frente, deixámos de poder pressionar alto. Portanto, as segundas bolas, ganhámos muitas segundas bolas, basculámos bem, fechámos bem o corredor central, estou satisfeito com eles. Valeu. Luiz, aqui. Hoje o time apresentou a mudança do Thiaguinho também, fazendo dupla com o Arthur, nós vimos o Cristaldo ganhando uma oportunidade. Eu queria que tu falasse sobre a estrutura do teu time titular, já contando com o TT, que está por chegar em Porto Alegre, o Grêmio anunciou o namorado, e dentro desse aspecto também, na tua visão, o que é mais urgente, a incorporação de um primeiro volante ou de um armador também? Isso a administração sabe bem aquilo que eu pretendo. E sabe bem uma ou outra necessidade que pode haver no grupo.
E o grupo espera isso. Agora estamos tranquilos e estamos focados com os jogadores que temos. Não nos vamos lamentar nunca, como eu vos disse, por não ter jogadores. Temos estes, é com estes que estamos a trabalhar, não quero saber se... Ok, vai chegar o TTU e a namorado, vão ser integrados e vamos trabalhar com eles. Mas a partir daí a administração sabe exatamente aquilo que eu quero, mas eu vou esperar que realmente atendam. Se não atenderem, vamos seguir assim. Vamos em frente com os que temos. Acho que o fundamental é nós não perdermos ninguém pelo caminho, não marcarmos ninguém para deixar para trás. Todos os jogadores que estão no elenco é para rentabilizar, é para fazer andar, porque há umas épocas que uns estão melhor, outras épocas que outros estão melhor, outros ficam pior numa época em relação à anterior, em função daquilo que são os modelos de jogo apresentados. Portanto, fundamental é rentabilizar os que estamos e não deixar ninguém para trás. Boa noite, professor. Nicolas Wagner, da Rádio Guaíba. Gostaria que o senhor comentasse sobre a atuação do Roger, que estreou como profissional, participando de 3 gols, inclusive fazendo 1. E eu vi no primeiro tempo o senhor gesticulando muito, instruindo ele. Era para ele ficar aberto, mais próximo à linha lateral? O que estava a acontecer com o Roger estava fechado mais e o espaço que nós queríamos para o Cristaldo entre o lateral e o central estava a ser fechado por ele quando ele vinha mais para dentro e não permitia que o Cristaldo tivesse o espaço que necessitava para jogar. Fundamentalmente aí, porque pelo outro lado tínhamos o Caio a projetar-se e o Amuzu a vir mais para dentro. Deste lado tinha que ser o Cristaldo a aproveitar aquele espaço. Se o Roger viesse para dentro de sobreposição de espaços, não conseguíamos entrar na linha defensiva. Então por isso ajustar ali algumas coisas, que é natural, em jogadores mais jovens têm que entender melhor o jogo. A melhor forma de nós muitas vezes protegermos os jovens é retirá-los de campo em vez de os manter em campo quando eles não estão a entender muitas coisas. Neste caso não foi necessário. Ele retificou em campo e conseguiu ter uma prestação muito agradável. Gostei da prestação dele, como gostei de toda a equipa, mas o mais importante agora é dizer o que é que eu gosto deles. Gosto da forma como treinam, honestos, dedicados, com coragem, todos os dias, com um rigor tremendo. Eu gosto muito do meu elenco por causa disso. Felipe Kunrat, da Rádio Imortal, gostaria que o senhor falasse um pouco mais dos 2 garotos que estrearam hoje, tanto o Roger como o Thiago. Quais são as qualidades que mais lhe chamam a atenção neles e por que o senhor já deu uma oportunidade, como o senhor vê a utilização deles ao longo do ano e a projeção em termos de titularidade, enfim, como tu vê a característica deles para o teu time? Vamos mais uma vez dizer-vos, vamos contextualizar o jogo, vamos ver em que momento da época estamos e que as oportunidades são para todos. Primeiro, a qualidade não tem idade. Não há jogadores velhos, não há jogadores novos, há jogadores que estão no plantel do elenco do Grêmio para serem rentabilizados e nós falarmos de velhos e novos, estamos a dizer que os mais velhos podem ter mais qualidade que os mais novos e os mais novos ainda não têm experiência. Nada disso. Um jogador novo é um jogador que pode estar tremendamente pronto para jogar. A atuação dos dois. Eles e todos aqueles que aparecem vindos da academia são investimento ao longo do tempo feito pelo Grêmio e isso dá-me com prazer que os vejo terem prestações ao nível dos colegas deles, portanto, muita atenção à academia que vamos ter, sabemos que muitas vezes as utilizações são residuais porque eles estão em processo de crescimento, vamos maneirar as coisas, vamos pôr as expectativas, não pôr como eles é que decidiram tudo isto, ok, é bonito, sabe bem, mas na dose certa. Mas gostei da atuação deles, gostei muito do Tiago e gostei muito do Roger. Boa noite, professor Leonardo Oberher, Rádio Grenal. Gostaria que o senhor falasse um pouco das dificuldades que o adversário impôs hoje, além do gramado, porque o primeiro tempo foi muito abaixo do segundo, e o que o senhor fez no intervalo para que o Grêmio voltasse tão melhor? Nós, ao longo do primeiro tempo, cometemos ali 1 ou 2 erros que ficámos com a percepção que o adversário conseguiu em determinados momentos igualar aquilo que foi o jogo. Se olharmos os dados estatísticos, já não é tanto assim. A equipa, nós estivemos sempre por cima do jogo, agora ficou no nosso olho aquelas 2 falhas que nós tivemos que poderia ter dado ali um caminho diferente ao jogo. Não estou a dizer que o fôssemos ganhar ou perder, porque o jogo, é este jogo que nós temos de analisar, não é os SIs. Na vida e no futebol não há SIs, é o que é. O que é que nós entramos muito fortes na segunda parte, fizemos algumas retificações posicionais que foi bom e deram resultado porque os jogadores interpretaram bem, como já tinham interpretado na primeira parte, só que no momento da decisão não estávamos
a decidir bem. Nós estávamos a chegar com muito volume, estávamos a chegar muitas vezes a zonas que queríamos chegar e depois não dávamos sequência e não finalizávamos. E nós chegámos a essas mesmas zonas, só que ao contrário da primeira parte começámos a finalizar. E nós sabemos que os golos alimentam a nossa equipa e atiram para baixo a outra equipa. E a equipa do Avenida foi atirada para baixo por aquilo que foi a nossa entrada e ganhámos de forma justa. E tal como eu vos disse, é só ver as estatísticas e o XG do jogo é tremendo, é 2.43 para nós. Portanto, a oportunidade que nós tínhamos de fazer golos. E isso foi muito bom para além daquilo que foi o espaço, a posse de bola 75-25, mas não foi uma posse de bola inócua, foi uma posse de bola em direção à baliza do adversário e isso deixou-me satisfeito. Luciano Rola, Grêmio TV. Vamos mais? Vamos mais. O Marcos Rocha, um dos jogadores mais experientes do grupo, em um dos momentos ali no primeiro tempo, dando força pro Roger. Quanto isso é importante pro teu grupo, essa conversação, e tu deixa muito à vontade e deixa bem explícito isso, para que eles conversem, e o quanto esses jogadores mais cascudos podem ajudar a gurizada aí, como o Thiaguinho e também como o Roger. Quando há problemas na família, normalmente são os pais que tomam conta da casa e para gerir aquilo, não é? Portanto, dentro de um campo é exatamente a mesma coisa, apesar deles terem todos o mesmo estatuto em termos daquilo que é a prestação dentro do campo e as suas obrigações, não, eles terem as mesmas obrigações, o estatuto é um pouco diferente. Uns têm mais estatuto de pai e outros mais estatutos de filhos, entre aspas, não é? Mas no bom sentido. E eu acho que é isso que a experiência leva em determinados momentos a dizer qual o caminho a percorrer, a retificar um pouco, porque os jogadores mais experientes já passaram por muita coisa, já identificam bem aquilo que são as ideias do treinador, e então dentro do campo são o braço do treinador para retificar este e aquele. E essa mescla, eu gosto muito dessa mescla. Já tinha tido no Shakhtar, na altura em que tinha muitos jogadores jovens, um deles o TT, e agora volto a ter essa mescla aqui, eu gosto muito disso. Temos 7 jogadores vindos da formação e da academia, e muito parabéns à academia do Grêmio pelo trabalho que está a fazer. Professor, boa noite. Diego Torbes, canal Diego Torbes. Uma das grandes mudanças foi a mudança estrutural, principalmente no meio de campo, em que no seu time a bola tem transitado muito mais pelo meio do que dos treinadores anteriores, né? E os jogadores de meio saíram satisfeitos com isso porque antes eles viam essa bola passar por cima, transição longa, né? Mas no primeiro tempo, quando essa bola passava de forma mais objetiva no meio, alguns jogadores ficavam estáticos, né? Como o senhor pode corrigir esse posicionamento dos jogadores, principalmente de lado, para fazer ultrapassagem, fazer 1-2, né? Toque e recebe. Como pode corrigir com o tempo essa estrutura posicional? Veja uma coisa, a primeira parte também é diferente da segunda, porque na primeira parte esteve sempre a 0 o marcador. A equipa contrária não abriu espaços, montou um bloco muito baixo e é muito difícil fazer profundidades em cima de uma linha defensiva que está quase dentro da área. Onde é que eu tenho a profundidade? Não tenho a profundidade. A partir do momento que fazemos o primeiro golo, a linha defensiva do Avenida cresceu e os espaços apareceram. Por isso é que dá a sensação que a segunda parte foi muito melhor, criámos mais espaços. Criámos mais espaços porque a outra linha defensiva cresceu e o futebol é isto. Em toda a parte do mundo, na Europa, na América, na China, na Ásia, é assim. Quando as linhas sobem, os espaços há. Então os jogadores tiraram muito bem o proveito de linhas subidas, como aconteceu. O primeiro golo trouxe isso ao jogo, por isso é que a primeira parte é diferente da segunda. Obrigado, professor.